nossa aula de matemática, tá bom? Vamos continuar trabalhando direção e sentido, mas hoje nós vamos finalizá-lo também, né? Nós trabalhamos bastante atividade envolvendo esse conteúdo, aplicando realmente os conceitos necessários para o real aprendizado sobre esse conteúdo, mas nós vamos finalizar ele na aula de hoje, tá bom? Então a aula de hoje acontece no dia 17 de abril, tá bom? Nós vamos desenvolver as páginas 48 e 49. Então nessas páginas eu peço que vocês coloquem a data. Dia 17 do 4, é essa aqui, ó. Acompanha com a tia, o pontinho vermelho, tá bom? 17/4, tá bom? Não precisa colocar o 2020, apenas 17/4 nessas páginas 48 e 49 do livro de matemática, tá bom? Antes da gente começar, eu queria falar com vocês que eu estou com muita saudade de todos vocês, tá bom? Eu sei que a gente está passando por esse momento de afastamento, mas é só para prevenir algum mal que poderia acontecer com todos nós, mas também sei que logo nós iremos voltar e vamos aproveitar ainda mais todos os nossos momentos juntos, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Na página 48. Na página 48 a gente tem a seção Aprender é divertido, tá bom? Nessa página 48 a gente tem que recortar e montar o carrinho do material de apoio. Eu trouxe aqui para vocês qual é ele, tá bom? E aí a gente tem que posicionar o carrinho na saída, bem aqui, tá bom? Na saída e percorra o trajeto descrito a seguir. Então vamos realizar a número 1. Partindo da seta vermelha daqui, percorra 2 quadras para frente. A gente já sabe que quadra é de uma esquina a outra. Então vamos lá, percorrendo 1 quadra, 2 quadras à frente, né? E aí tá falando para virar à direita. A gente não consegue virar para a esquerda, né? Então vamos virar para a direita como foi mandado. Viramos para a direita, virei. E aí siga em frente. Vamos seguindo em frente com o pontinho vermelho. E você posiciona o carrinho seguindo o pontinho vermelho também aí no livro, tá bom? E aí nós chegamos aqui, tá bom? A que lugar você chegou? Que lugar é esse aí? Que lugar seria esse? Seria um circo? Um parque de diversões? Exatamente, a gente chegou ao parque de diversões. Agora nós vamos fazer o caminho 2, tá bom? Partindo novamente da seta vermelha, então posiciona o carrinho aí na seta vermelha. Percorra 2 quadras para frente, vamos lá. 1 quadra, 2 quadras. Percorremos 2 quadras. Vire à direita, vamos virar à direita. Siga em frente por 1 quadra. Vamos seguir 1 quadra. Ok. E aí, vire à esquerda. Viramos à esquerda e siga em frente. Tá bom? Virei à esquerda, seguimos em frente, chegamos aqui. Que lugar é esse aqui, hein? Que lugar é esse? Isso mesmo, a loja de brinquedos, tá bom? Concluindo a página 48, nós vamos lá para a página 49 com o agora eu sei, só para a gente finalizar o nosso conteúdo, tá bom? Então nós já aprendemos a descrever a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, que nem a gente realizou aí no Aprender é Divertido, tá bom? Com base em pontos de referências. O que seria, no caso, ponto de referências? Seria uma finalidade, um lugar final. Eu vou usar aqui um exemplo para vocês. A Ana, se a Ana quisesse ir até a mesa da professora ou do professor, ela teria que ficar em pé, virar à esquerda, seguir em frente e virar à esquerda e chegaria até a mesa do professor. Ela tinha um ponto final, que era finalizar, né, o percurso, o trajeto na mesa da professora ou do professor. Isso seria ponto de referência nesse caso. Nós aprendemos também a registrar a localização de pessoas ou objetos no espaço, indicando mudanças de direção ou sentido. Nós indicamos mudanças descrevendo se vamos para a direita,
vamos para a esquerda, né? Siga em frente, ande 1 ou 2, 3 quadras. Aprendemos a registrar a localização através de descrever o percurso que nós realizamos. E aí nós aprendemos também a identificar direita e esquerda. Normalmente nós usamos muito, né, a indicação das mãos, a mão direita e a mão esquerda. Nós trabalhamos de frente e de costas, nós vimos a diferença de um para o outro, né? Ok, nós estamos finalizando, tá bom? A conclusão dessa aula, nós estamos finalizando o capítulo 2, que tem o tema de localização e movimentação, tá bom? E aí nós trabalhamos direita e esquerda, nós trabalhamos malha quadriculada, e aí a gente também utilizou, né, trajetos em malha quadriculadas, caminhos através de direita e esquerda, utilizando sempre, né, o alvo inicial sempre foi virar direita e esquerda, né, seguir em frente. Aí depois nós viemos e conhecemos as quadras, né, que a quadra a gente tem a ideia que é de uma direita, de uma esquina à outra, tá bom? E aí nós conseguimos também realizar, tá bom? Descrevendo o trajeto, o percurso, descrever todo o caminho que a gente realiza. Isso já foi falado em algumas aulas anteriores, a questão de que a gente pode descrever o percurso que nós realizávamos de casa até a escola, da escola até a casa, ok? Nós vamos desenvolver isso quando a gente voltar, eu querer saber qual é o percurso que você realiza de casa até a escola, tá bom? E aí na próxima aula a gente vai conhecer um pouquinho de chance, tá bom? Vamos apresentar esse conteúdo, vamos usar alguns exemplos para a gente entender ele, trabalhar ele, ok? E aí vamos realizar alguma atividade para a gente aplicar o conteúdo de chance, tá bom? É isso, gente. Até a próxima aula. Continue se cuidando, tá bom? Para que a gente venha com muita saúde para a nossa escola daqui uns dias, né? Tchau, tchau. Oi, terceiro ano, tudo bom com vocês? Como é que foi a semana aí, hein? Olha só, sou a professora Gisneide, professora de Geografia, e vamos aí a mais uma aula. Hoje, 17/4/2020, nós vamos fazer aí um pequeno resumo daquilo que nós vimos sobre a cidade e o campo, né? O que é a cidade e o campo? O que representa a cidade e o campo? O que vocês lembram, hein? Aí vamos lá, agora que eu sei, agora vocês sabem o que nós encontramos na cidade e o que nós encontramos no campo. Quais as diferenças, né, que nós temos entre esses dois? O que nós encontramos aí no campo que nós não vemos na cidade? Quais as semelhanças? O que nós temos no campo e também encontramos aí na cidade? Então vocês já estão aí bem afiados nesse assunto, né? Nós vimos aí que o campo e a cidade, eles representam características próprias, né? Cada um tem sua característica própria. Em virtude do tipo de ocupação, em virtude do espaço geográfico e do modo de vida dos moradores. Aquilo que eu falei, as pessoas do campo, elas vivem o mesmo dia a dia que as pessoas da cidade? Acho que não é? Eles não têm o mesmo dia a dia que as pessoas da cidade. Vimos aí que o município, né, dentro da cidade, é formado pelo quê? Por uma área rural e uma área urbana. Ou seja, o que é um município? O município é formado por uma área rural e uma área urbana. Mas, olha uma observação, nem todo município possui área rural, certo? Nem todo município ele possui uma área rural. Vimos aí que nas áreas urbanas há construções, há muitas construções, né? Casas, prédios, lojas, shoppings, restaurantes,
E nas áreas rurais, o que predomina nas áreas rurais? Fazendas, sítios, chácaras, florestas nativas. Então essa é o quê? Uma diferença bastante nítida que nós podemos observar nessas duas áreas aí. Vimos aí que no Brasil, o tamanho dessas áreas urbanas e rurais, elas variam bastante. Nem toda cidade é do mesmo tamanho, nem toda área rural é do mesmo tamanho. Então tem outra diferença também dessas duas áreas, o tamanho, a proporção, que nem todo o estado, toda parte do estado ou região se concentra grande quantidade de pessoas. Existem cidades com pouca população e cidades com grande número populacional. A mesma coisa as áreas rurais. Existem áreas rurais que têm uma grande variedade de sítios, outras que têm uma grande variedade de fazendas, chácaras também. E aí vai diferenciar bastante essas características. O que nós vimos aí? Que atualmente os mapas são produzidos com base em fotografias aéreas tiradas pelo quê? Por uma câmera fixada no avião, certo? Mas por que esses mapas, quando eles vão representar uma área rural, eles representam através das fotografias? Aquilo que eu falei. Nem toda a área rural é do mesmo tamanho. E o que acontece? Eu tenho uma fazenda ou eu tenho um sítio. Só que no mês passado eu ampliei essa minha fazenda, ela ficou um pouco maior. Não é a mesma coisa de uma cidade, a gente não vai ver a cidade crescendo assim, né? Já um sítio, uma área rural, não, a gente pode ver o crescimento dela de forma mais nítida. Então as representações, elas são feitas através das fotografias aéreas. Vimos aí também sobre as paisagens dessas duas áreas. E aí eu questionei para vocês, né? Quais são os tipos de paisagens que nós podemos observar? Bom, vamos lá. Nós temos dois tipos de paisagem: paisagem natural e paisagem humanizada. O que é a paisagem natural, professora? Paisagem natural é tudo aquilo que vem da natureza, ou seja, aquilo que o homem ainda não transformou, não modificou. Exemplo, os rios, as montanhas, as florestas são exemplos de paisagens naturais. E as paisagens humanizadas ou culturais, professor, o que são? Paisagem humanizada é tudo aquilo que o homem modifica através do longo do tempo. Por exemplo, as ruas, as casas, os carros, os prédios, tudo isso é paisagem cultural ou humanizada, aquilo que o homem modifica, certo? Vimos aí que a diferença dessas duas áreas, né, da área rural e da área urbana, ela é basicamente centrada aí nas paisagens. O que nós encontramos mais na área urbana? Mais construções ou paisagem natural? Mais construções, poucas árvores, certo? E na área rural, o que nós podemos observar? Mais construções ou mais vegetação? Mais vegetação, obviamente, certo? O que nós vimos também? A questão do modo de vida das pessoas, que na cidade o modo de vida costuma ser mais acelerado do que no campo, certo? Que as áreas rurais e urbanas, elas apresentam essas diferenças, mas também elas têm semelhanças, né? Ou seja, quais as semelhanças dessas duas áreas aí? A questão aí da questão da agricultura, por exemplo, nós dependemos do campo para a nossa sobrevivência também, certo? Nós também dependemos do campo. A questão da educação,
aquilo que eu falei para vocês, um exemplo. No campo, nós temos escola, na área rural nós também temos escola, assim como na cidade. Aí é uma semelhança também, certo? Então, como base de revisão aí, ficou para vocês a página 30. E eu vou deixar para vocês como atividade para casa a página 29, certo? Como atividade para casa a página 29. E nas próximas aulas nós vamos estar aí fazendo a correção dessas atividades. Bom final de semana e uma boa aula para vocês. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Gorete, ministrando aula de ciências para o terceiro ano, aula do dia 17/4/2020. Então, na página 24, vocês vão observar que tem lá animais ameaçados. Nós já fizemos essa atividade em sala de aula, mas agora vocês vão se aprofundar nesse conteúdo. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre animais da fauna brasileira. Vocês vão escolher 2 animais, preste bem atenção. Vocês vão escolher 2 animais da fauna brasileira e vão pesquisar. O que vocês vão fazer com esses 2 animais? Vocês vão colocar como ele é, como ele vive, o que ele come, ok? Vocês vão pesquisar, registrar no caderno e não esquecendo de fazer o desenho do animalzinho que você escolheu. E prestando bem atenção o que você vai pesquisar, porque quando nós voltarmos para a sala de aula, nós iremos, cada um vai apresentar a sua pesquisa, ok? Para me poder dar o visto no seu caderno. Não é para fazer em folha separada, é no seu caderno de ciências. Pesquisar sobre 2 animais da fauna brasileira que estejam em extinção. Ok? Boa aula, boa sorte para vocês. Olá, turminha do terceiro ano. Tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aula de artes correspondente ao dia 17/4/2020. Estava muito com saudade de vocês, viu? Estou torcendo para que a gente se encontre o mais rápido possível aqui, dentro da sala de aula. O nosso assunto da aula de hoje tem um pouquinho de ligação com o assunto da aula passada. Quem conseguiu ler aí na sua casa o texto teatral da peça O Cavalinho Azul? Lá da página de número 11, 12 e 16 do seu livro didático, que ficou como tarefinha de casa. Todo mundo conseguiu ler? Gostaram da história? Muito bem! Hoje a gente vai falar da montagem do espetáculo teatral, certo? Para montar um espetáculo teatral, primeiramente eu preciso de quê? De um roteiro, ou seja, o texto teatral para me montar todo o esquema de como o espetáculo teatral vai acontecer, seja ele dentro de um palco, seja ele dentro de um teatro, seja ele até mesmo dentro da sala de aula. Então, para que a montagem do espetáculo teatral ocorra, eu preciso do texto. O texto é que vai me trazer toda a história do espetáculo teatral. É ele que vai apresentar o diálogo, ou seja, a fala entre os personagens, a rúbrica, que são as ações desses personagens, o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, e todo o contexto de como esse espetáculo teatral vai ocorrer. Mas para que um espetáculo teatral ocorra, é necessário de um conjunto de pessoas para poder trabalhar com o espetáculo teatral. Primeiramente, vou precisar de um diretor, ou seja, aquela pessoa que vai ficar responsável por conduzir e dirigir a peça de teatro. Sabe falar
interpretar e articular a interpretação dos atores. É ele que vai cuidar de trazer os músicos, o cenógrafo, o conjunto de pessoas que vai ajudá-lo a montar essa peça teatral. O diretor é aquele que dirige, é aquele que dá o seu ponto de vista sobre a montagem do espetáculo teatral. Para acontecer o espetáculo teatral, nós precisamos também dos atores, aquelas pessoas que vão interpretar todo o contexto do teatro, todo o diálogo do teatro, utilizando a linguagem corporal e a linguagem oral, que é a voz e o corpo. No espetáculo teatral também, nós precisaremos de um cenário. O cenário é o ambiente onde a história do espetáculo teatral vai acontecer. É um espaço aonde vai conduzir toda a história. A história do Cavalinho Azul tem como um cenário o quê? Uma casa, né? Nós vimos no texto do Cavalinho Azul que toda a história do Cavalinho Azul se desenvolve em uma casa. Essa casa seria o cenário principal. Então a pessoa responsável por elaborar e montar o cenário chama-se cenógrafo. Todos os atores precisam de uma vestimenta específica para caracterizar o seu personagem. Então, o figurinista é o responsável por montar a vestimenta dos atores, tá? Ou seja, a roupa que cada personagem vai utilizar. Nós temos também o iluminador. O iluminador é aquela pessoa que vai trazer a iluminação para o ambiente. Se o espetáculo acontecer, a história acontecer ao longo do dia, o dia precisa de uma luz diferente para trazer a questão do ambiente diário. Se a cena acontece à noite, o iluminador vai trazer uma luz noturna, um aspecto noturno para aquela cena acontecer. Então o iluminador é o que controla todo o ambiente de luz do espetáculo teatral. Nós temos também os músicos. Os músicos é que vai fazer a trilha sonora daquele espetáculo teatral. Todos os sons que aparecerem ali são os músicos que vão executar, são os músicos que vão trazer a música, vão dar ideia de música, vão trazer instrumentos musicais para ser tocado dentro do contexto da peça teatral. Nós também temos dentro do espetáculo teatral os maquiadores. Tá? Os personagens precisam ter uma modificação no seu rosto, seja ele para ficar mais jovem, para ficar mais velho, para fazer uma maquiagem mais estilosa, uma maquiagem mais específica para o seu espetáculo. Então o maquiador é que vai cuidar dessa tendência. Então, para montar um espetáculo teatral, exige um conjunto de pessoas que vai estar inserido nesse contexto, certo? E é muito interessante quando se consegue ver um espetáculo teatral montado, porque a gente não consegue observar que por trás daquele espetáculo teatral lindo que ocorreu, que a gente está apreciando, houve um conjunto de pessoas que trabalharam para que aquele espetáculo teatral fosse de grande magnitude, ou seja, muito apresentável, muito bonito. Quem aqui já assistiu um espetáculo teatral? Creio que todos, né? Assistiram uma peça teatral no teatro, ou seja ele pela televisão, ou seja ele até dentro dos projetos executados aqui dentro da escola. Então, para acontecer um espetáculo teatral, um conjunto de pessoas trabalham para esse porte, tá? Para que tudo isso ocorra e que seja muito prazeroso para quem está assistindo esse espetáculo teatral. E você também tem capacidade de montar uma peça teatral. Sim, você também tem. Olha só na página de número 16, o que a gente vai ficar como atividade de casa. Lembra das histórias que a gente escreveu lá dentro da sala de aula? Quando nós registramos as nossas memórias no quadro?
que nós montamos juntos uma pequena história de um espetáculo teatral? Lembrou, né? Então essa será a atividade aí de casa. Agora vai ser a sua vez de elaborar uma peça teatral. Você vai escolher os personagens, você vai montar as pequenas falas que esses personagens irão executar e você vai usar a sua imaginação para fazer uma pequena história de um espetáculo teatral, com alguns personagens, com a ideia de cenário, com todo o contexto exemplificado de uma peça, para a gente tentar montar ela dentro de sala de aula quando nós voltarmos, certo? Então, você vai registrar aí na página de número 16 do livro didático de arte essa sua pequena peça teatral. Você vai escolher alguns personagens, 2, 3, no máximo 4 personagens, elaborar um diálogo entre esses personagens e escolher um cenário para que toda essa história ocorra, certo? Então eu vou aguardar você executar essa atividade aí na sua casa e trazer linda e bonitinha aí registrada no nosso livro didático para a gente colocar em prática dentro da sala de aula, certo? Então, esta foi a aula de hoje, a montagem de um espetáculo teatral. E eu estou ansioso para que a gente consiga se encontrar aqui dentro de sala de aula o mais breve possível.